Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Vou fazer uma live rapidinho aqui hoje sobre o assunto da capacitação aos conselheiros tutelares, certo? Todo mundo sabe que nós tivemos agora em outubro, dia 6, a eleição dos novos conselheiros, né? Esses conselheiros que foram eleitos agora vão assumir em janeiro do ano que vem e vão ficar com um mandato aí de 4 anos. Lembrando que o fato deles ficarem 4 anos, né, tem a possibilidade da suplência ir trocando. Então, se na sua cidade são 5 conselheiros, as 5 pessoas eleitas assumem em janeiro. À medida que essas pessoas forem saindo, terão os suplentes que vão assumindo as próximas vagas, tá certo? E aí, depois desse processo de eleição, o que acontece? Geralmente, os conselheiros tutelares são capacitados e é disso que eu vou falar com vocês hoje. Algumas perguntas que as pessoas me fazem e deixar aqui também umas dicas para vocês de como fazer essa parte da capacitação, tá certo? Então, a primeira pergunta que o pessoal geralmente faz é o seguinte: é obrigatório fazer a capacitação desses conselheiros? Bom, o que você tem que ver é no edital do seu município. Se o edital do seu município diz que faz parte do processo ter uma capacitação, é obrigatório, certo? Então, por exemplo, suponhamos que no edital dizia que essa capacitação ia acontecer antes da eleição, então vocês já devem ter feito, certo? Agora, alguns editais permitem que essa capacitação seja feita após a eleição, tá ok? Então, essa questão de ser obrigatório ou não vai constar na lei do município de vocês, ou no regimento interno, ou no próprio edital da eleição dos conselheiros, tá ok? Só que assim, gente, ainda assim eu sempre sugiro, mesmo que a capacitação não seja obrigatória, tá? Mesmo que o edital não fale nada sobre a obrigatoriedade de uma capacitação, nossa sugestão é capacitem até o final do ano esses novos conselheiros, tá certo? Por quê? Imaginem que, como é um cargo que é eletivo, vamos dizer assim, né? As pessoas foram lá votar nessas pessoas. Alguns municípios estão pedindo um tempo de experiência na área da criança e adolescente, né? Ou alguma formação nessa área. Só que ainda assim, gente, o cargo de conselheiro tutelar é um cargo muito específico. São atribuições muito específicas, atividades muito específicas. Então, mesmo que a pessoa já tenha uma experiência com criança e adolescente e ainda não teve uma experiência na atuação enquanto conselheiro tutelar, provavelmente essa pessoa sabe lidar com a família, sabe lidar com a criança e com o adolescente, mas não tem conhecimento específico sobre as atribuições de um conselheiro tutelar, certo? Então partimos desse princípio que essa pessoa tem experiência numa parte, mas não sabe ainda exatamente como exercer essa função de conselheiro. Então, Mari, mas aqui no meu município, todo mundo que se elegeu, na verdade, é um conselheiro reeleito, tá certo? Então, caso tenha acontecido isso no município de vocês, nós temos uma outra sugestão. Primeiro, faça uma capacitação para todos os candidatos eleitos, né? Inclusive os suplentes, porque às vezes tem gente que já trabalhou no conselho tutelar e gente que não trabalhou ainda. Se forem todos os conselheiros eleitos, aqueles que já estavam no cargo antigamente e agora foram eleitos novamente, ou seja, na verdade, não sei se vocês viram a live que eu fiz outro dia aqui, que a maioria dos municípios teve alteração de conselheiros, a maioria foram reeleitos, tá certo? Desculpa, a maioria foram eleitos novamente. Tipo, essa pessoa entrou pela primeira vez e não sabe o que tá fazendo ali. É o que geralmente acontece, né? A pessoa entrou ali pela primeira vez, ela não é um reeleito, desculpa, eu falei errado. E ela tá o quê? Precisando aprender desse cargo. Então, mesmo que a maioria tenha sido essas pessoas que estão ali pela primeira vez, né? Pode acontecer que no seu município todo mundo foi reeleito, beleza? Caso no seu município seja isso, eu vou dar a seguinte dica.
Aproveitem essa capacitação, também façam essa capacitação, não é porque o conselheiro é reeleito que ele já sabe de tudo, né? Mari, mas ele tá trocentos anos ali no cargo, enfim, ainda assim, com criança e adolescente sempre tem uma lei que muda, sempre tem uma situação que aconteceu que eles não souberam resolver, enfim. Então, o que eu sugiro para vocês? Aproveitem essa reunião, essa capacitação, para fazer um apanhado geral dos últimos tempos, dos últimos 4 anos, dos últimos mandatos. Por quê? Porque se todo mundo que está nessa capacitação é reeleito, são pessoas que já estavam no cargo, fica mais fácil aí de discutir diretamente sobre as atribuições do Conselho Tutelar, tá certo? Então, vou resumir tudo que eu falei aqui em 3 tópicos, tá? Primeiro, é obrigatório, sim ou não? A capacitação será obrigatória para os conselheiros tutelares se no seu município a lei fala sobre isso, o edital fala sobre isso, tá certo? Segunda coisa que eu quero falar para vocês, sendo obrigatório ou não, façam essa capacitação, é muito importante, mesmo não sendo ela obrigatória no papel. Tá certo? Façam porque é de suma importância que os candidatos sejam capacitados. E terceira coisa que eu falei no tópico número 1 é o seguinte: direcionem a capacitação caso a maioria tenha sido eleita ou a maioria tenha sido, ou sejam conselheiros novos. Não tem problema, só redirecionem um assunto, tá certo? Que é o próximo tópico aqui que eu vou falar com vocês. Mari, todo mundo aqui é reeleito? Direciona um assunto que vai ser mais pertinente. Mari, a maioria é gente nova, então direcionem um assunto da capacitação, tá certo? Esses são 3 tópicos em 1. Segundo item que eu quero falar com vocês é o seguinte: qual conteúdo? As pessoas me perguntam muito, tá, nós vamos fazer uma capacitação, e qual conteúdo vai ter nessa capacitação? Continuando, né, o que eu estava falando antes, primeiro verifiquem como que é o público da capacitação de vocês, tá certo? Esses conselheiros tutelares já têm experiência com a criança e adolescente, né? Eles já trabalharam, a maioria já trabalhou, são poucos, enfim. Façam um apanhado geral de quais as necessidades do município de vocês. Por exemplo, o próprio pessoal do Conselho dos Direitos senta e verifica. Tá, aqui no nosso município a gente teve maior problema com a situação de acolhimento institucional. Ok, então você vai fazer uma capacitação e vai dar uma ênfase, ou vai explicar um pouquinho mais sobre a parte de acolhimento institucional. Por que eu estou dizendo isso? Porque os problemas, as situações que acontecem nos municípios são muito específicas, né? Às vezes tem municípios que têm muitos assuntos diferentes, só que tem um assunto que está sempre latente, sabe? Está sempre ali. Vai e volta, aquele assunto continua ali. A população muda, né? O pessoal muda o conselho, mas tem um assunto que é muito pertinente. Às vezes, no município vizinho, a situação que o conselho tutelar atende é outra, totalmente diferente. Então, a nossa sugestão é isso. Adequem o conteúdo às necessidades do município de vocês. Gente, para quem chegou agora, eu tô falando sobre, porque bastante gente entrou agora, então, para quem chegou agora, eu tô falando sobre a capacitação dos conselheiros tutelares que acabaram de ser eleitos, tá certo? Daí, se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aqui. Então, voltando a falar do conteúdo. O conteúdo tem que ser adequado às necessidades das pessoas que estão ali. Então, suponhamos que todo mundo é novo, tá certo? É tudo conselheiro novo, ninguém tinha sido conselheiro antes. Façam um conteúdo de início, né? Expliquem sobre o sistema de garantia de direitos, expliquem sobre as atribuições do conselho tutelar, falem sobre o histórico, né? Que cargas d'água é ser um conselheiro tutelar, né? Então, vão falando aos poucos. Mari, como eu disse antes, todo mundo aqui é reeleito. Ok, foca naquilo que tem dado problema nos últimos 4 anos, foca nas atribuições, foca na ética, foca em questões que vocês, os conselheiros, já estão vivenciando, tá certo? Então, o conteúdo não é obrigatório, a não ser que lá no seu edital diga: será obrigatório que a capacitação fale sobre seguintes assuntos. Tá? Geralmente não é isso que acontece, por isso que eu estou sugerindo que vocês adequem o conteúdo da capacitação com o público de vocês, tá? Para que, óbvio, né, que seja mais funcional, que tenha mais qualidade nessa capacitação,
beleza? Então, tópico 1, falei se era obrigatório ou não. Para você que chegou agora, pode, depois que acabar a live, dar uma olhadinha lá no início na pergunta que eu já respondi. A segunda é sobre o conteúdo e a terceira é quem participa da capacitação dos conselheiros tutelares. Tem município que que dá a capacitação apenas para aqueles que vão assumir, certo? A nossa sugestão aqui é que vocês capacitem os conselheiros que vão assumir, ou seja, os 5 primeiros ou os 10 primeiros, né? Depende do município se tem 1, 2 ou 3 conselhos tutelares, mas que vocês permitam também que os suplentes participem dessa capacitação. Por quê? Como eu falei antes, lá da live, os conselheiros que acabaram de entrar, eles vão assumir em janeiro de 2020, certo? Suponhamos que dali 2 meses a suplência troque e entre alguém. Então, permita que na capacitação participem conselheiros eleitos e os suplentes. Por quê? Porque os primeiros, quando começou a trocar ali os titulares pelos suplentes, a pessoa que chegou, ela vai ter pelo menos uma noção, né, do que é conselho tutelar e de tudo aquilo que foi trabalhado na capacitação, tá certo? Falo isso, gente, porque geralmente não muda muito o valor se você coloca 10, 15 ou 20 pessoas na capacitação, né? Nós fazemos capacitações, nós capacitamos o município. Já fizemos antes da eleição, vamos fazer agora, vamos fazer no próximo mês. Então, converse aí com a pessoa que vocês vão contratar para dar a capacitação no município de vocês, para ela adequar também o assunto e o número de participantes. Me perguntam muito se o CMDK pode participar dessa capacitação sobre os conselhos tutelares. Gente, eu não acho que pode, eu acho que deve, na verdade, né? Porque o CMDK, que é o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, e o Conselho Tutelar são parceiros, certo? Eles são, eu sempre digo, são irmãos gêmeos, né? Eles nasceram da mesma lei, eles têm objetivos diferentes, mas os dois defendem a criança e o adolescente. Então, não há problema nenhum que os conselheiros de direitos também participem, até para dar o seu olhar, né, de acordo com as situações que eles recebem lá no Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, tá certo? Então, é obrigatório, qual o conteúdo, quem participa. A outra pergunta que me fazem é o seguinte: essa capacitação serve como período de transição? Gente, são coisas diferentes. Capacitar os conselheiros tutelares que foram eleitos agora é uma coisa. Fazer o período de transição é outra coisa, né? Na nossa opinião, isso não é uma regra, mas nós acreditamos que são processos diferentes. A capacitação é uma coisa mais para falar sobre assuntos teóricos, relembrar um pouco as atribuições, questões da lei. Como eu falei antes, às vezes tem gente muito nova ali, que nunca atuou como conselheiro, né? Então, essa pessoa vai precisar de um assunto um pouco mais de leve, né? Um pouco mais calmo, para começar a introduzir os seus conhecimentos, começar a receber conhecimentos a respeito dessa nova atribuição. Uma coisa diferente disso é o período da transição, que é quando os conselheiros antigos sentam e conversam e explicam e passam os casos para os conselheiros novos, tá ok? Outra coisa que acontece também, não façam isso. Suponhamos que no seu município tem 5 conselheiros, certo? Só tem um conselho tutelar, então são 5 conselheiros. E aí 4 são novos e uma pessoa foi reeleita. Daí os outros que vão sair falam assim, ó, não, deixa essa, já que ela foi reeleita, deixa que ela explica tudo pro resto do pessoal. Não façam isso. Os 5 conselheiros que estão atualmente, independente se vão ficar ou não, estejam junto nessa reunião para conversar, para falar dos casos, né? E vocês que acabaram de ser eleitos, por favor, levem aí uma agendinha para anotar tudo certinho e gravar essas informações para vocês entenderem, por exemplo, assim, qual é a maior demanda que tem no município, que tipo de assunto que vocês recebem mais, o que costuma dar mais problema, enfim, que fluxograma que está faltando a gente construir e outras questões internas que o conselho já vem definindo, que não é uma regra que continue assim, mas que é interessante ter essa conversa. Então, nossa sugestão: capacitação é uma coisa e reunião para a transição é outra coisa,
tá certo? Não misturem tudo. Dá para fazer tudo num dia só? Dá, apesar de que eu acho que é muito assunto para o mesmo dia, tá? Então, é uma pergunta que já nos fizeram bastante aqui sobre... Porque o povo quer botar tudo no mesmo balaio, né? Ah, aproveita que vai ter capacitação, já reúne, já faz a transição. Não, nós não acreditamos nisso, tá certo? Que mais aqui? Por último, me perguntam muito também sobre... São só 5 perguntas, tá? Essa é a última. É possível pagar a capacitação para os conselheiros tutelares com o recurso do Fundo da Infância e Adolescência? Essa é uma ótima pergunta, meu povo. Vamos lá. O Fundo da Infância e Adolescência, ele não pode financiar a política pública que é a obrigatoriedade do município, certo? Ou seja, se a capacitação diz ali que é uma obrigatoriedade, se na lei de vocês fala que será obrigatório capacitar os conselheiros, se o edital fala que será obrigatório capacitar os conselheiros, não é permitido, que fique claro que não é permitido, desculpa repetir, mas é que tem gente que não entende, gastar o dinheiro do Fundo da Infância e Adolescência com essa capacitação. Por quê? Porque o simples fato de ela ser obrigatória. Então, é obrigatoriedade, faz parte do dever do município capacitar. Agora, se todo o processo aconteceu e tudo que estava na obrigatoriedade foi cumprido pelo município, e lá no edital não dizia que os conselheiros iam ser capacitados, na lei não dizia que os conselheiros têm que ser capacitados, sim, você pode capacitar os seus conselheiros tutelares com o recurso do Fundo da Infância e Adolescência, tá certo? E por último, né, porém não menos importante, um bônus aqui para vocês. Gente, eu sei que às vezes a gente quer aproveitar, eu já trabalhei muitos anos dentro do governo municipal, eu sei como funciona, pelo menos na minha época era assim. A gente quer aproveitar o recurso que a gente vai usar para fazer um apanhado geral. Então, a gente quer que em um dia de capacitação seja falado sobre tudo, sobre todos os assuntos, sobre todas as atribuições, sobre problemas, sobre estudo de caso, tem que ter dinâmica, enfim. A nossa sugestão é que vocês separem a capacitação por blocos e não façam uma capacitação só e ano que vem deixa os coitados aí ter que correr atrás do assunto. Eles vão ter que correr atrás igual, porque faz parte da atribuição deles correr atrás de saber o que é, né, ser conselheiro tutelar. Agora, façam uma capacitação agora inicial. Esse é o nome, né? É uma capacitação inicial. Não adianta ficar falando de muita coisa, é só fazer o exercício da empatia. Quando a gente vai numa capacitação de um assunto, principalmente quando é a primeira vez que a gente está ouvindo falar sobre aquele assunto, a gente chega lá, escuta tanta informação que às vezes sai mais perdido do que entrou, né? Então a nossa sugestão é a seguinte: façam blocos, etapas. Primeira capacitação, capacitação inicial. Nós vamos falar dos princípios, das atribuições, do histórico, né? E, enfim, elenquem algum outro assunto. Dá essa capacitação e deixa um tempo para o pessoal ir digerindo e conhecendo um pouco mais. Começo do ano que vem, lá para fevereiro, março, uma outra capacitação sobre, aí vocês focam em um outro assunto. Porque por blocos fica muito mais fácil de ir digerindo todo esse assunto, tá certo? Entendendo todo esse assunto. Não adianta querer fazer uma capacitação agora, no final do ano, e esperar que as pessoas... agora os conselheiros tutelares foram capacitados, eles vão saber o que fazer. Não é assim. Por quê? O conselho, ele é muito versátil, vamos dizer assim. Cada semana é um caso novo, é um caso diferente. Mas os 2 casos são de acolhimento, mas um tem uma situação, outro tem outra. Então, os detalhes vão fazendo a diferença. Então, não adianta, gente, não adianta capacitar uma vez o conselheiro tutelar e depois achar que agora ele está pronto para executar as suas atribuições. Não, façam blocos. Capacitem agora, espera mais um tempo, uns 4, 5, 6 meses, capacita de novo para que seja uma crescente. Provavelmente, por exemplo, vocês capacitarão agora os conselheiros tutelares, mas eles ainda não estão atuando, certo? Suponhamos que sejam conselheiros tutelares novos. Daqui 6 meses, eles vão ter, provavelmente, muito mais perguntas, muito mais ideias, muito mais sugestões e questões que eles estão vivendo na prática para trabalhar na capacitação, tá ok?
Por que eu falo isso, gente? Porque nós somos prestadores de serviços, certo? Nós, da Jax, capacitamos os municípios. Então, às vezes o pessoal liga, Mari, eu quero marcar uma capacitação, eu quero que você trabalhe isso, aquilo, e aí, enfim, é tanto assunto que não dá tempo do povo, o povo não consegue nem entender direito de tanta coisa que é. Então, a nossa sugestão não só para enxugar, mas para que vocês não gastem dinheiro público fazendo só por fazer, sabe? Ah, mas a gente teve a capacitação. Faça uma capacitação que seja efetiva, que o pessoal entrou, ouviu e saiu sabendo o que fazer, ou pelo menos os primeiros passos, ou por onde começar. Se eles não sabem tudo, mas pelo menos agora eles sabem aonde eles podem procurar, né? Imagina comigo, tem Estatuto da Criança e Adolescente, que é sobre os direitos da criança e adolescente. As atribuições do Conselho Tutelar, que está lá dentro, mas eles têm que estudar específico. Estudos de caso, Sistema de Garantia de Direitos, que é todo o sistema que conversa com o Conselho Tutelar. CMDK, o que é o Conselho da Criança e Adolescente? Por que ele é diferente do Conselho Tutelar? Tá vendo? Olha como isso é complexo. Então, não joguem tudo numa informação só, tudo numa capacitação só. Nossa sugestão, até questão que a gente vê sendo muito efetivo nos municípios. Façam por etapas, com calma, e vão permitindo que os conselheiros vão aprendendo no seu dia a dia. Daqui 6 meses, 5 meses, façam uma outra capacitação aí com um assunto um pouco mais profundo, tá certo? Não pensem que porque tem um conselheiro antigo, como eu disse ali, são 3 novos e 2 antigos, então deixa que os antigos vão ensinar os novos. Não é assim que funciona, porque às vezes os antigos já estão errando e o que eles vão ensinar para os conselheiros novos vai estar errado. Então não adiantou vocês deixarem que um ensinasse o outro, né? Porque nesse caso os dois vão fazer de forma equivocada. Então permitam que o conselheiro antigo se renove com a capacitação e o conselheiro novo tenha a oportunidade de aprender para que depois ele possa atuar e colocar em prática tudo que ele aprendeu. Tá certo? Foram 5 perguntas sobre a capacitação do Conselho Tutelar. Eu falei sobre se é obrigatório ou não, qual o conteúdo que deve ter, quem pode participar, se essa capacitação é o mesmo que o período de transição e se pode ou não utilizar o recurso do Fundo da Infância e Adolescência. Tá certo? Semana que vem tem mais. Se até lá vocês tiverem outras perguntas, sugestões e dicas, né, do que tem feito aí no município de vocês e que tá dando certo, pode mandar pra gente, que a gente gosta de compartilhar boas ideias, tá bom? Beijão, obrigada até aqui. Tchau, tchau, boa noite.